Só hoje, nós estamos com 3 casos extremamente delicados com relação ao bem-estar animal em Lages. O primeiro deles, um ônibus da Transul que acabou atropelando um cachorrinho, não prestou socorro, o animal veio a óbito. E segundo os moradores, esse ônibus anda corriqueiramente em alta velocidade em uma rua onde existem inúmeros animais abandonados. Então nós já entramos em contato com o pessoal da Transul para sabermos o que está acontecendo, né, quem é esse motorista. Até porque em uma outra visita que eu fiz até a Transul, eles me disseram que os ônibus tinham GPS, que existe um controle de velocidade, e fazia tempo que uma situação como essa não se repetia. Da última vez que eu estive lá foi justamente por isso. Então logo eu trago informações. Segunda situação, uma senhora que estava arrastando o seu cachorro pela rua, numa coleira, um animal nitidamente cansado, possivelmente pode ter machucado ele, e a pessoa que gravou, que é algo que me admira também, simplesmente não fez nada, não falou nada. E eu entendo, gente, que às vezes, não quero me indispor, mas tem horas que é necessário, que a gente precisa se posicionar para que o animal não fique naquela situação de sofrimento. Então, se alguém tem alguma informação sobre essa senhora, para que os fiscais possam fazer uma visita até a casa dela, né, para entender o que aconteceu e para que também casos como esse não se repitam. Né? Hoje o município está executando multas para as pessoas que estão cometendo maus tratos, e esse tipo de ação é maus tratos. Por último, não menos importante, um rapaz que nos mandou mensagem através do projeto Ajude um Animal de Rua, dizendo que estava de mudança e que não tinha onde colocar os filhotes que a cadela dele tinha criado, porque ele acabou não castrando e um cachorro pulou o muro e pegou a cachorra, e aí ele não tem o que fazer com os filhotes e ele estava pensando em abandonar. E aí nós conversamos muito com ele, pedimos as fotos para divulgar, porque nós sabemos hoje que o município, a coordenação de bem-estar animal está com superlotação, inclusive de filhotes. E o que aconteceu? Hoje pela manhã, esse rapaz manda uma mensagem dizendo que foi embora e que deixou os animais na casa. Então nós estamos atrás de lares temporários. Esse rapaz, nós vamos descobrir também a identidade dele, passar para o pessoal da fiscalização, porque situações como essa não podem ficar impunes. Simplesmente os animais são abandonados por conta de irresponsabilidade dos tutores. Tá na hora de uma mudança de postura, gente, de um modo geral. Eu sei que é cansativo, que nós estamos atrás disso há muito tempo, mas é com essas pequenas ações, com essas denúncias, que as coisas vão começar a mudar, né? Perfeito. Parei por aqui. Eu estou nesse momento, dia 5 de novembro de 2025, estou em Cocal do Sul e acompanhei atentamente essa fala da vereadora Bruna Uncini, de Lages. Ela não me conhece pessoalmente e tenho acompanhado o trabalho dela. Até acho ela bastante dedicada, né, na questão da proteção animal, enfim. E tenho dito, tudo isso é consequência de extravio, de pessoas que criam os cães nas ruas. E eu trago uma analogia, tá? Primeiro de tudo, sobre as 3 denúncias que a vereadora Bruna Uncini trouxe através desse vídeo. Então essas 3 denúncias, elas precisam ser investigadas e os autores precisam ser punidos com os rigores da lei. Então a impunidade aumenta a violência, e isso é fato, né? Nada justifica maltratar animais, abandonar, judiar, enfim, ponto. Existe solução para esse problema, e a solução, ela está na mão de todos os cidadãos, primeiramente, e também na mão do poder público. O que precisa ser feito? Primeiro passo, o poder público precisa fazer um censo animal, e esse censo animal tem que ser feito periodicamente, né? Vamos dizer assim, 2 vezes por ano, eu acho que seria o ideal, né? Visitando casa por casa no município de Lages, né?
identificar todos os donos de cães, tá? Cães e gatos são os animais que mais sofrem com abandonos. Feito isso, identificou os donos, né? Cadastra e chipa todos os quadrúpedes, né? Todos os cachorros, todos os gatos, cadastra e chipa, identifica o dono. Feito isso, né? Cria-se, vereadora Bruna Uncini, uma lei municipal que diga o seguinte: pegou na rua o animal, multa para o tutor. Enquanto não aplicar multas para quem cria cachorros soltos, tá? Os cachorros continuarão soltos, gerando inúmeros problemas, né? E os problemas são vários, né? Mordem pessoas, né? A gente também não pode esquecer que as pessoas têm o direito de ir e vir sem serem atacadas, sem tomar mordida. E aí, quando eu falo isso, tem pessoas que vêm me dizer: ah, mas você está culpando o animal por ter mordido. Não, não estou culpando. É claro que se o animal está solto e ele morde alguém, a culpa é de quem cria o animal solto ou de quem extraviou o animal. Então, o animal solto ele vai gerar esse desconforto com os humanos, né? De estar mordendo, de estar atacando humanos. E eu acho que os humanos não têm que estar levando mordida de cachorro, porque nós pagamos impostos e nós temos os direitos constitucionais de ir e vir e direito à segurança. E também direito de liberdade de expressão, diga-se de passagem. Mas enfim, vamos lá. Quando o animal está na rua, o risco de ser atropelado aumenta e muito, como aumenta e muito o risco do animal sofrer um envenenamento, daqui a pouco se encontrar com a pessoa de má índole e fazer mal para o bichinho. Então, dito isso, né, a importância da criação de um censo animal, do cadastramento, de chipar, o poder público precisa entender que as ruas não são lugares para cachorros. Infelizmente, não são seguras as ruas para cachorros. Então, os cães, que de fato são cães comunitários, que, diga-se de passagem, é a minoria, tá? A minoria desses cães que a gente vê na rua, de fato, são cães comunitários. A maioria são cães que têm donos que cria solto, né? Então, essa minoria de cães comunitários, eles precisam ser recolhidos, né? O poder público, que tanto impostos recolhe, precisa promover lares, né? Oferecer um bem-estar animal, oferecer lares seguros, né? Oferecendo abrigo, comida, carinho, atenção e tudo mais. Tratar bem esses bichinhos, mas tirá-los da rua. Aí tem gente que joga na minha cara: por que você não recolhe os animais para tua casa? Pera lá, eu tenho 42 anos. Todos os cachorros que eu tenho e tive na vida, todos eram cães que poderiam estar na rua, né? Eu recolhi. Então, não vamos fazer comentários sem saber o que a gente está falando, né? E outra coisa, a lei orgânica do município, ela nos limita. Tem um número limite de cães e gatos que a gente pode ter dentro do nosso lote. A gente também não pode transformar o nosso lote num canil. Isso não tem como, até porque causaria perturbação de sossego alheio com os vizinhos, né, por causa do latido dos cachorros e tudo mais, e envolve também uma questão de vigilância sanitária, né? Então não tem como. Até porque, se a gente paga impostos, a obrigação de recolher esses cães comunitários e dar um bom destino para eles, essa obrigação é do poder público, sim, né? O que o poder público faz com os nossos impostos?
Para que existe o Centro de Controle de Zoonoses? Para que existe a Secretaria do Meio Ambiente? Se não é para, né, para atender dessas demandas, né? E volto a repetir. Os cães que realmente são cães comunitários, eu dou certeza para vocês, não passa de 1% da cachorrada que a gente vê solto vagando pelas ruas de Lages. Estou falando por Lages, Santa Catarina. Então, acho que poderia sim ser feito algo, né? Então, quando eu digo que esses cães precisam ser recolhidos da rua, tem gente que fica brabo comigo, eu não entendo. Quando eu falo que tem que ser recolhido, é porque eu não quero ver essa situação de bichinhos sendo atropelados, morrendo, envenenados, enfim. E também não quero que os seres humanos estejam levando mordidas, né? Eu tenho um amigo meu, mora ali no bairro Araucária, por ironia do destino, o apelido do cara é Capachão, né? Quem é noventista deve ter assistido a TV Colosso. Capachão era um cachorrinho da TV Colosso. Mas enfim, esse meu amigo Capachão, Maico, né? Gente finíssima. Trabalhou anos e anos na Semasa, né? E ele conta pra mim que várias vezes tomou mordida de cachorro e que a maioria das vezes que ele foi atacado foi por cachorro que estava solto nas ruas, né? E recentemente o Capachão, meu amigo, estava voltando para casa do trabalho, né? Que atualmente ele não está mais na Semasa, né? Ele está trabalhando autônomo. E aí ele voltando para casa, e aí de repente um cachorro de rua, tá? Que a gente não sabe se é de rua, se tem dono, mas pelo que ele conta, tratava-se de um cão comunitário, né? Mordeu ele, dilacerou a perna dele, dilacerou, e ele teve que ficar aproximadamente 30 dias sem trabalhar, sem renda e sem auxílio algum. E aí, de quem é a responsabilidade em relação a essa mordida que ele tomou? Claro que do cachorro não é. O cachorro não tem culpa. O cachorro não brotou ali. Tá ali porque alguém depositou ele ali. Mas daí é justo o Capachão tomar essa mordida e ficar por isso mesmo? Daí, como é que fica? Poder público não vai se responsabilizar? Ninguém vai ser responsabilizado, tanto faz como tanto fez, e fica por isso e pronto. E os impostos que ele paga? Será que ele paga imposto para tomar mordida? Então, se tivéssemos uma gestão pública comprometida, com certeza aquele cão, que é cão comunitário, não estaria ali solto. Estaria num lar onde estaria tendo os cuidados e não estaria solto. Pode ter certeza disso. E como eu tenho dito, né, em relação a tudo que a vereadora Bruna falou, a vereadora está coberta de razão. Então não estou aqui para contrariar a vereadora Bruna Uncini, de jeito nenhum. Ela tem razão. Essas denúncias precisam ser investigadas. Só que, vereadora, nós temos que dar um jeito de tirar essa cachorrada na rua. Nós temos que dar um jeito. Temos que promover isso. Tá? A castração, ela faz parte da solução. Mas não adianta castrar o cachorro e largar na rua castrado. Também não vai resolver. Esse cachorrinho que foi atropelado, o que adianta ele ser castrado ou não? Não vai resolver, foi atropelado. Tem que castrar, cadastrar, chipar e recolher para um abrigo seguro. E o poder público que dê jeito, né? Recebe impostos para isso. E assim, vereadora, é importante fazer uma audiência pública para discutir o assunto, né? Lá em Otacílio Costa já teve, mas espero que o dia que tu
espero que o dia que tu promova uma audiência pública, espero que tenha um desfecho um pouco diferente do que teve em Otacílio Costa. Espero que não seja convidado apenas os protetores de animais. Espero que as pessoas da sociedade, que são pessoas comuns, né, possam se manifestar também. E é isso. Vereadora, fica com Deus, tá tudo certo e tamo junto.